Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de agosto de 2018. Sem ceder a sustos fáceis, Hereditário surge como o melhor terror do ano. Parte 2. Hereditário traz todos os símbolos de um tipo de filme de terror clássico. A Casa Assombrada. O espírito maligno à espreita. Os inocentes corrompidos. Crianças que parecem pertencer a outro plano de existência. Possessão demoníaca. Rituais satânicos. É fascinante, entretanto, observar como o diretor e roteirista Ari Aster aos poucos desconstrói cada elemento para criar um animal próprio, usando de nossa própria familiaridade e expectativas para se afastar do terror direto, de sustos fáceis, banhado em choque e sangue. O que ele cria em seu lugar é uma experiência sufocante, em que a unidade familiar, porto seguro histórico, termina prisioneira de uma herança que devora as próprias entranhas. O centro da trama é Annie Granton Nicolette, numa performance absolutamente retocável, que no começo do filme enterra sua mãe, Helen. Aos poucos o roteiro revela como a matriarca se afastara da família anos antes, mas retornou relutante aos cuidados da filha com o avanço de sua doença. Sua morte, porém, aos poucos afasta a sombra que cobria seu passado, e o destino do pai e do irmão de Annie se tornam pistas para o terror que se avizinha. Tudo converge para a relação de Helen com a neta, Charlie, e a estreante Millie Shapiro, igualmente brilhante, uma pré-adolescente que demonstra em seus hábitos incomuns algo além das mudanças que chegam com a explosão de hormônios. O quadro é completo com seu irmão mais velho, Peter Alex Wolff, que guarda enorme ressentimento da mãe, e de seu pai, Steve Gabriel Byrne, aparentemente único resquício de sanidade no teto da família Graham. Uma segunda tragédia, executada de maneira extremamente desconfortável e impactante, desencadeia eventos que colocam a família no centro de uma história de adoração demoníaca, possessão e morte, nem sempre nessa ordem. Aster, habilidoso já em seu primeiro filme, é adepto da escola da sugestão, salpicando crescendo da atmosfera mais e mais densa com momentos de puro horror, o que amplifica seu impacto. Em nenhum momento Hereditário apela para o terror visual, embora abrace o absurdo em seu clímax, optando pelo clima sufocante que não dá trégua em pouco mais de 2 horas de filme. A melhor sacada do diretor é conduzir a trama como se fosse um drama familiar, desviando seu caminho para o sobrenatural nos momentos mais inesperados. Nesse filme existem 2 fatos que merecem ser analisados. O primeiro são as manifestações espirituais dentro da casa e o segundo a possessão. Há possessos. Existe a possibilidade de 2 espíritos coabitarem num mesmo corpo. O mergulho cronológico nas obras da doutrina espírita nos leva ao Livro dos Espíritos, questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? O espírito não entra em um corpo como entrais numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas, o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material. Kardec retira suas conclusões, prepara e formula a pergunta seguinte, e os espíritos respondem. Questão 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo,
pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos, que mais necessitam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Os espíritos, aí, fazem uma nítida distinção entre os verdadeiros e os falsos possessos. Os verdadeiros são os subjugados até ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Os falsos são os que não correspondem aos casos de obsessão, necessitando tratamento médico. Comenta ainda Kardec, após a resposta dos espíritos, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se a espíritos imperfeitos que a subjuguem. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece, dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia, para nós, à subjugação. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, quando só existem seres mais ou menos imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, numa espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existem possessos, no sentido vulgar do termo, mas apenas obsedados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Assim, nunca serão demais as providências para combatê-la. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.